Bom dia. Bom dia, bom dia. Agora sim, vocês estão entrando. Oi, oi, me dá um oi no chat, por favor. Oi, meu povo, fala oi pra mim. Gente, é um pernilongo me picando aqui e ele só foge de mim quando eu não posso matar ele. Parece que alguém morreu. Bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Como foi a semana, o fim de semana de vocês? Tudo bem? Tudo bem, gente? Bom dia, bom dia. Foi bom, Ciro? Ah, que bom. Quer dizer, então, que a semana foi boa, tá tudo certo. E o fim de semana foi bom, tá tudo bem também. Bom dia, meus amores. Fala um oizinho aqui pra mim no chat, por favor. Fala um oi pra mim no chat. Oi, Giovana. Oi, Ciro. Oi, Thaís. Bom dia. Bom dia, Isabela. Bom dia, Melissa. Oi, Gabriel. Tudo bem com todos vocês? Que bom, que bom, que bom. Então vamos lá, meus amores. Nós estamos vendo coesão e incoerência, certo? Tô certa ou tô enganada? Sim, né? Beleza. Eu já comecei coesão, ou eu já comecei coerência. Vocês lembram onde eu parei? Vocês lembram onde eu parei? Hein, gente? Fala pra titia. Você não lembra? Vocês não anotaram? Eu não lembro onde eu parei também. Tá. Eu vou do início e aí a gente descobre onde nós paramos. Você não ouviu a pergunta, Duda? Eu perguntei onde a gente parou, qual parte do slide, assim. Eu lembro que eu estava falando dos slides com vocês, né? Eu só não. Vamos lá, vocês estão vendo os slides aqui? Coerência e coesão textual. Ai, que droga. Hoje o Zoom tá meio bugado, né? Sim. Ah, tá. Então, beleza. Vamos lá. Eu lembro que a gente falou disso. Ixi, não. Tá bem pra frente. Falamos disso. Ai, gente, eu vou começar aqui de coerência textual, tá? Na dúvida, vou começar por isso, beleza? Vou colocar para carregar aqui meu computador e vamos lá. Bom, dá para começar? É isso. Coerência textual é um pouco diferente do que é coesão. Todo texto precisa ter coesão e precisa ter coerência. Quando eu falo de coesão textual, eu falo. Sim, eu acho. Ixi, agora eu não sei do que eu perguntei que vocês responderam aí.
Será que eu não falei disso? Eu acho que eu falei disso sim, de antônimo, sinônimo. Eu acho que eu comecei coerência. Tenho quase certeza. Bom, vamos lá. A coerência textual e a coesão, elas são semelhantes do ponto de vista de que todo texto tem, tá? O que nós... O que nós precisamos pensar é o seguinte. É o seguinte. A coerência é um pouco diferente da coesão, porque a coesão é a estrutura, o esqueleto. A coerência é aquilo que envolve o esqueleto. Então, se um texto ele é considerado texto, né, porque ele tem ali uma certa organização. Ah, você tinha passado conteúdo de antonímia e tudo mais. Entendi. Esqueci. Ai, eu quero espirrar de novo, gente. Todo texto tem como base a sua estrutura. E essa estrutura, ela pode ser o esqueleto e ela pode ser aquilo que envolve o esqueleto. Então, vamos entender o seguinte. A coesão é aquilo que mantém em pé, vamos dizer assim, né? Organizado, sustenta. É aquilo que sustenta o texto de vocês, né? E os textos que a gente está, obviamente, interpretando. E a coesão é aquilo que, e a coerência é aquilo que envolve esses textos. Então, do ponto de vista técnico, ok? Do ponto de vista técnico, a gente tem, então, a estrutura como coesão e as ideias, ou seja, né, as ideias que eu vou colocar e que eu vou envolver nesse texto tem a ver com a coerência. Então, a coerência ela está muito relacionada àquilo que você escreve e àquilo que foi escrito. Então, a coerência tem a ver, meus amores, com todo o desenvolvimento dos assuntos que foram abordados no texto, tá? E aí, nesse caso, quando eu falo que um texto tem coerência, eu estou falando de um texto que vai ser provavelmente um texto que também tem coesão, tá? Um texto que também tem coesão. Por quê? Porque para o texto fazer sentido, ele precisa estar organizado. Para um texto estar organizado, quer dizer que ele tem coesão, beleza? E a coerência, então, vai se relacionar às ideias que estão sendo colocadas ali no texto, tá? E aí é o seguinte, o mecanismo de articulação do texto, ele está envolvido com a coesão, né? E aí, quando eu falo disso, eu falo que eu posso ter um conteúdo e eu posso ter as relações linguísticas, né? Que é a amarração. O conteúdo é aquilo que envolve a coesão, a coerência, que é aquilo que está sendo dito afinal de contas, né? É aquilo que está sendo colocado no texto. E como eu vou amarrar, e aí tem a ver com a ideia de relações linguísticas, né? Eu vou amarrar, eu vou estruturar isso, eu tenho a ver com coesão, tá? Então, vamos lá. A coerência textual depende de alguns fatores, ó. Contexto situacional, conhecimento de mundo, conhecimento linguístico. Para nós interpretarmos para nós interpretarmos qualquer texto, nós precisamos entender esses 3 elementos. Eu já falei para vocês do A Porta Está Aberta? Vocês lembram disso? Sim, você lembra, né? A porta está aberta significa que eu digo a mesma frase em situações diferentes nos primeiros dias de aula, exatamente. Dudu, nos primeiros dias de aula, eu falei sobre uma mesma frase que significa coisas diferentes. Por quê? O que muda nisso? Muda o contexto comunicativo, muda o contexto situacional. Quem fala, com quem se fala, por qual motivo se fala, de que maneira se fala.
Então, todos esses elementos envolvem o contexto situacional. Ou seja, o ambiente externo aos participantes em que se realiza o processo de comunicação. Por exemplo, a aula que eu dou aqui, né, no computador, considerando essa situação em que nós estamos vivendo, não é a mesma que eu daria presencialmente. Vocês, eu tenho certeza que sabem disso, que vocês já percebem isso, não tem nenhum problema, né? Então, o que eu quero que vocês saibam? Que a forma como eu tento me relacionar com vocês aqui no computador é diferente do presencial. Da mesma forma que se eu for escrever um texto, é diferente do que se eu for digitar, não é? Diferente. Não é a mesma forma, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma forma, não é a mesma coisa. Aí, meus amores, o que eu quero que vocês entendam, assim, de verdade? Sempre que você for ler algo, você precisa saber a fonte. Porque na fonte você tem basicamente essas informações, né? Qual é a intenção do falante? Quem é o interlocutor da mensagem, por exemplo? Vocês já ouviram falar desse termo, preconceito linguístico? Vocês já ouviram falar disso daqui? Em algum momento da sua vida, alguém usou essa informação? Aqui, ó, preconceito linguístico? Provavelmente já, né? Já acharam que ia ser tema de Enem, né? Mas, ó, Preconceito Linguístico é um livro, ele é pequenininho, o livro, ó, da CD, ele é pequenininho. É fino, vamos dizer assim, né? Não é muito grosso, ele é pequenininho, né? Esse livro aqui, principalmente das outras regiões, exatamente. Esse livro aqui, olha aqui, não vou falar muito, não. Olha para a imagem dele. Olha a capa dele. O que vocês podem me falar da capa dele? Vou chegar mais perto para vocês verem. Olha a capa dele. Ó. Fala um pouco sobre isso, o que vocês imaginam. Aqui, o final. Tá? Os copos. Que assunto que eu posso tirar daqui? Que assunto que eu posso tirar daqui? Pode ligar o microfone. Eu acho que pode estar ligado, talvez, à xenofobia e ao racismo, porque se tratam de línguas diferentes ou palavras diferentes que são usadas na mesma língua, porém que mudam de cada região. Uhum. Tá, excelente. É isso mesmo. Que as pessoas têm um estereótipo, que parece que as pessoas vivem na zona rural, trabalham na zona rural, que essas pessoas têm um estereótipo de falar errado, excelente. Então, ó, a Duda falou sobre a ideia, né, do racismo, da xenofobia. Eu vou resumir essas duas ideias na palavra preconceito, tá? Porque a xenofobia e o racismo nada mais é do que preconceito, né? Então, eu tenho aí preconceito, e aí esse preconceito envolve com as pessoas, tem relação com as pessoas da zona rural, com sotaques, com estereótipos, com pobreza, né? Ó, eu fiz questão de mostrar aqui, ó, as crianças estão, essa aqui tá descalça, essa daqui também, essa aqui tá com chinelo, ó, tá com uma bota aqui, mas é isso, elas são relativamente pobres, né? Então tem a ver com pobreza. Ó, eu não falei nada sobre esse autor, eu simplesmente mostrei uma imagem e vocês relacionaram a imagem com o que está escrito aqui, né? E eu quero dizer que vocês todos estão certos, tem a ver com tudo isso. Esse livro aqui, ele fala sobre como nós somos preconceituosos com as pessoas que falam diferentes nas regiões do país, que as pessoas que falam de forma variada e que elas sofrem preconceito por isso, né? E aí tem uma frasezinha que eu vi no Twitter, uma mãe falando o seguinte. Ela falou, o filho dela, eles estavam andando na rua
E o filho dela riu de um pedreiro que falou problema. O pedreiro estava conversando com alguém, aí ele falou, não sei o que, problema. E a criancinha riu dele falando problema. Aí a mãe olhou para a criança e falou assim, você tá rindo de quê? Ele fala problema, mas pelo menos ele sabe construir uma casa. E você? Aí eu falei, gente, essa é a explicação mais genial de por que a gente não deve ter preconceito linguístico. Apesar do cara não falar corretamente a língua, ele tá conseguindo se comunicar, ele se comunica e ele tem habilidades, né? Ele tem habilidades e ele constrói uma casa. A criança se achou no direito de rir, porque ela provavelmente frequenta a escola, né? Então ela aprende ali o certo e o errado e ela sabe que ele falou errado e ela se achou no direito de rir. E é isso, né? Esse livro é um livro muito, muito legal, que apesar de vocês, né, às vezes não terem acesso a ele, é um livro que geralmente quem faz letras lê, né? E ele fala muito sobre isso, tá? Por que é importante a gente saber essa informação para entender o contexto situacional? Porque quando eu falei para vocês do contexto, eu fiz questão de mostrar a imagem, e essa imagem se relaciona com o nome do livro. Isso daqui também se relaciona, né, com o nome. Eu não mostrei isso daqui porque a gente não vai ler, não é a intenção da aula. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: tudo que nós dissemos, tudo que nós escrevemos envolve algum contexto situacional. A gente escreve para alguém, pode ser um diário, gente, pode ser um diário. Pode ser um diário, tá? Pode ser, esse daqui não é um diário, é uma agenda que eu tenho, um caderno, né? Que eu tenho, que eu escrevo meus cursos, ó, tudo isso daqui é curso. Eu escrevo do meu jeito, ó. Quando eu estudo do meu jeito, eu escrevo do meu jeito. Isso aqui que eu estou escrevendo é para mim. Eu escrevo isso daqui para mim. Então, tudo que nós escrevemos, tudo que nós lemos, ele foi escrito para alguém. Mesmo que seja a pessoa que está escrevendo para ela mesma. Tudo que nós escrevemos tem uma função. Pode ser uma função de lembrar, pode ser uma função de criticar, pode ser uma função de orientar. Todos os textos têm alguma função, todos os textos têm alguma intenção, ok? E todos os textos têm alguma mensagem que está sendo dita. Isso é contexto comunicativo, tá, gente? E aí eu quero falar com vocês sobre o conhecimento de mundo do interlocutor. Primeiro, o que é interlocutor? Interlocutor é com quem a gente está falando, né? No caso, eu e vocês somos interlocutores desse diálogo, dessa aula virtual, ok? Nós temos, então, relações, beleza? Diz para mim aqui, ó, é mais fácil ou mais difícil aprender a matéria de um professor que você não gosta? Espero que não seja eu, mas é mais fácil ou mais difícil aprender a matéria de um professor que você não gosta? Bem mais difícil, exato. Porque a pessoa entra, você vai falar, ninguém merece. Mas, ó, não tô querendo desestimular vocês a fazer isso, não. Mas eu quero que vocês entendam que tudo vai ser mais difícil quando a gente não gosta. E aí a gente pode não gostar do professor, a gente pode não gostar da situação, a gente pode não gostar da roupa que a gente está usando. Tudo, sempre que envolve algo que a gente não gosta, vai ser mais difícil, tá? E quando a gente não gosta do professor, geralmente, a gente duvida do conhecimento de mundo dele. E aí a gente duvida disso porque é natural a gente criar essa dúvida, tá? Quero saber de vocês uma coisa. Quem vai fazer Enem aqui? Levanta a mão. Oh. Gente, eu achei que eu tava na aula, sorry. Quem vai fazer? Ai, tem como levantar a mão aqui? Ah,
que bonitinho. Eu não sabia que tinha como levantar a mão aqui. Ah, não, gente. Amei esse recurso. Eu não sabia que tinha como levantar a mão, meu senhor. Ai, ai. Então, esse ano, não sei se vocês sabem, né? Parece que vai ter Enem ainda, né? Começou hoje as inscrições, inclusive. Começaram hoje as inscrições. Mas eu falo assim, vocês vão fazer Enem esse ano? Alguns acham que sim, outros acham que não. Quem vai fazer, acha que o corretor das redações, os corretores, leem a redação? Não preocupa, Vitor. Preocupa não. Se caiu, pode voltar de boa, tá? Vocês acham que o corretor do Enem lê a redação? Não é o serviço dele? Corretor? Espero que sim. Não, eu sei que vocês esperam. Mas vocês acham que eles leem? Eles analisam a estrutura? Como é que eu analiso a estrutura sem ler? Então, é porque existem muitos mitos sobre a correção do Enem. E um dos mitos que tem é que os corretores não leem, ou não leem direito, ou leem só superficialmente. Isso é um mito, gente. Não tem como você avaliar o texto sem ler o texto e prestar atenção. Então, tomem cuidado com isso. Os corretores leem, sim, mas a gente está falando de um trabalho humano. Acho que sim, mas muito superficialmente, não. Não é muito superficialmente. Eu tenho uma prima que eu corrijo, que ela lê sim. Então, as pessoas leem, os corretores leem com certeza, gente. Não tem como avaliar o texto sem você ler. Até porque, e aí, gente, vamos falar, existem muitos corretores. Em média, são 5.000, 6.000 corretores do Enem. Eu não estou aqui querendo falar que os 6.000 são excelentes no que fazem. Não estou aqui querendo falar para vocês que todos os corretores são, assim, profissionais exemplares. Não, tá? Porque a gente está falando de humano, e humano tem falha, né? Os seres humanos têm falha. Eu quero que vocês entendam o seguinte: muitas pessoas falam na internet que o processo de correção do Enem ele é superficial, e isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque para você ser corretor do Enem, você tem que passar por um curso, e esse curso ele dura 30 dias. Você faz prova para ser aceito, não basta fazer o curso, você tem que fazer prova para ser aceito. Você tem que ter uma média 7, no mínimo, e eles geralmente não chamam quem tem menos de 8 na nota. Para vocês terem ideia, é um negócio difícil. E se você fica dando notas muito baixas, eles analisam o seu texto, né? Eles analisam a sua correção. O que eu quero que vocês entendam, gente? Quando vocês acham que o corretor do Enem não lê o texto, vocês estão subestimando o conhecimento de mundo dele. Porque vocês estão colocando ali que ele não vai fazer a interpretação do seu texto. E isso é uma mentira. Os corretores leem sim. Aí fala, mas eu já ouvi falar que o corretor demora 30 segundos para ler uma redação. Claro, tem redação que tem 2 linhas, tem redação que não tem nenhuma linha escrita, tem redação que tem desenho ao invés de texto, tem redação que está escrito integralmente em inglês. Eu não vou ficar lendo o texto inteiro em inglês, porque eu não posso corrigir o texto em inglês. Eu vou gastar menos de 30 segundos. Claro! Agora, se você escreve um texto lá, 15 linhas, vai ter a leitura, a estrutura, a marcação, em inglês é bom. Mas é porque quando o texto está integralmente em inglês, meus amores, ele é zerado, né? Porque a primeira regra é o texto tem que estar escrito em língua portuguesa, tá? Professora, na redação também tem aquela regra de que o corretor não pode corrigir próprios familiares. Então, Vitor,
Quando você faz o curso, antes de você fazer o curso, é uma análise de currículo. Então, você pede para entrar. Eles podem recusar. E se tem, por exemplo, se o meu noivo vai fazer o Enem, fez a inscrição, se a minha mãe, se algum parente de primeiro grau está inscrito, você tem que colocar que tem alguém de primeiro grau que está inscrito, então provavelmente você não vai ser chamado. Você não chega nem a fazer o curso do Enem. Ai, mas eu posso mentir? Pode, você pode mentir. O direito, né? Você tem o direito de mentir. Só que você também pode ser preso por isso, né? Porque a Receita Federal vai procurar. Eles analisam. Eles analisam o seu CPF com o CPF de pessoas próximas, né? Eles analisam os seus documentos com os documentos dos inscritos para saber se tem. Se eles conseguem encontrar um vínculo, eles te tiram do processo. E não dá muita explicação, não. Te manda um e-mail e fala, você está fora por descumprir dos elementos, tá bom? Negócio de pedir para alguém que não conhece. Hã? Pedir o quê? Pagar R$100? Não, amores, deixa eu contar. Não é assim, não. Se eu faço a correção, eu corrijo o texto de outro estado. É outro estado. Você nunca corrige o do mesmo estado. Mas, gente, eu tô falando o seguinte, ó. Tô querendo que vocês entendam o seguinte. Quando vocês acham que o seu corretor não leu o seu texto, você está duvidando do conhecimento de mundo dele. E aí acontece, por exemplo, de pessoas colocarem filósofos que não existem. Ah, vou inventar um filósofo aqui, vou inventar uma teoria. Gente, a correção ela é feita online. A pessoa fala, gente, nunca ouvi falar desse cara aqui. Deixa eu ver. Vou lá no Google. Vai lá e joga no Google. Vê que não existe. Então, você deu um susto. O conhecimento de mundo do interlocutor, gente, do seu corretor, é vasto. Primeira coisa. Segunda coisa, sabe quando você ouve uma piada e não entende? Muitas vezes é porque o seu conhecimento de mundo é limitado. Você está com conhecimento de mundo limitado, você não entendeu. Sabe quando a gente não entende piada em outra língua? Você está assistindo, sei lá, um filme, um documentário, e aí a pessoa faz uma piada, aí a pessoa que está perto ri, você leu a tradução e fala, por que eles estão rindo disso? É isso, falta conhecimento de mundo, tá? Que horas que acaba essa aula, amores? Hein? Que horas que acaba essa aula? Enfim, conhecimento linguístico. Era para ser agora? 10h30? Sério? Ah, não, 10h30. Agora são 10h20. Tá. É que eu entrei depois aqui, então ele vai ter menos... Ele vai ter um minutinho a mais. Então, vamos lá. Então, tá. Conhecimento linguístico. Conhecimento linguístico é você entender as relações linguísticas. É você conseguir perceber que o mas significa uma coisa, que o porém tem outra informação, que se a próxima começa às 10h45, isso. São 15 minutos de intervalo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Enfim, conhecimento linguístico é quando você sabe, né? É quando você entende da estrutura do texto. É por isso, 10h30. É por isso, gente, que fica tão difícil entender piadas ou entender gírias de outras línguas, porque falta conhecimento linguístico. E aí a gente vai falar de dois tipos de coerência argumentativa. A coerência, ou de dois tipos de coerência. A coerência argumentativa é uma coerência que tem a ver com o argumento usado. Aí eu preciso voltar uma casa e explicar sobre tipo de texto. Nós temos 5 tipos textuais. Um deles é o tipo dissertativo, argumentativo. Ou seja, eu tenho um texto na qual eu vou dissertar, na qual eu vou explicar o meu ponto de vista. E quando eu explico o meu ponto de vista, eu uso coerência. Quando eu explico o meu ponto de vista, eu uso argumentos.
E aí, gente, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, tá bom? O que é, por exemplo, na prática, uma coerência argumentativa no campo da nossa realidade? É você, por exemplo, você na internet falar mal do Bolsonaro e na vida real ser contra o isolamento social. Isso é incoerente, entende? Por quê? Porque aí eu tô trazendo para a realidade. Por quê? E o Bolsonaro, ele é contra o isolamento social. Então, se você é contra esse pensamento, você precisa ser contra na prática também. Ou seja, se você é contra o pensamento dele, você deve defender o quê? Deve defender e deve praticar o quê? O isolamento social. Entende? Na prática, gente, a coerência argumentativa, ela envolve aquilo que você diz, aquilo que você defende e como você faz isso, como você pratica isso, ok? Eu sei que é polêmico isso que eu disse, porque envolve política, né? E a gente fica tentando não falar de política sempre, para não ser mal interpretados, mas eu quero que vocês entendam. Nesse momento, eu não apresentei o meu ponto de vista. Eu só estou dizendo que, na prática, fazer a crítica a uma pessoa que não defende isolamento pressupõe que você vai defender o isolamento. Mas se você vai para festinhas, você não está ali defendendo aquilo que você de fato acredita, né? Ou não, né? Você não necessariamente acredita. Certo, gente? Tá aqui, ó. Se numa dissertação expusermos argumentos, dermos exemplos e dados contrários à privatização das empresas estatais, não será admissível apresentar como conclusão que a Petrobras deve ser privatizada. Se eu passo o texto inteiro falando que privatizar é ruim, aí no final eu falo, para resolver isso vamos privatizar? Não faz sentido. Né? Isso é falta de coerência argumentativa. E a coerência narrativa é uma coerência que envolve você entender a história e os personagens, tá? Como assim, professora? Como eu estou falando de uma narração, eu estou falando da contação de algo, contação de história, certo? E essa contação de histórias pressupõe que você vai envolver ações e fatos de personagens. Então, não tem como você dizer, por exemplo, que está de dia e aí, do nada, aconteceu alguma coisa e está de noite. Não tem como você dizer isso. Você precisa mostrar a decorrência, a passagem do tempo, ok? Vou mostrar para vocês aqui um outro livro, ó. Vocês já ouviram falar desse livro? Vocês já ouviram falar desse livro aqui? Ai, meu Deus. Qual? Não? Esse livro aqui, ó, chama Todo Dia. É um livro que fala sobre todo dia um cara amanhecer no corpo de uma pessoa diferente. Ele amanhece no corpo de uma pessoa diferente. Ele simplesmente dorme e ele acorda, ele é outra pessoa. Só que ele sabe que ele está no corpo de outra pessoa e ele sabe que ele é apaixonado por uma menina, tá? Ele sabe. E aí, o que acontece? Quando a gente começa a ler esse livro e a gente não sabe muito bem a história, a gente lê e não entende. Porque a coerência narrativa das ações que acontecem é diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, o livro não tem só a ideia de começo, meio e fim. Ele tem ideia de começo, meio e fim diários, porque isso modifica. Então, é um livro difícil de ler, mas é um livro excelente. Inclusive, virou um filme, eu acho. Tem um filme dele. E aí, o que eu quero falar para vocês? A coerência narrativa, ela está relacionada à sequência das ações, à passagem do tempo e às características dos personagens. Não tem como você falar que o personagem principal dessa história aqui, por exemplo, se eu começo falando que ele é um cara bom,
eu não posso falar no final que ele teve uma atitude absurdamente ruim, né? Negativa. Por quê? Se ele é um cara bom, ele pode até cometer erros, mas ele provavelmente não vai cometer coisas, atrocidades, sabe? Ele não vai cometer atrocidades. Então, isso tem a ver com a coerência narrativa. É o fato da gente, necessariamente, a gente ter uma sequência e essa sequência durar um determinado tempo. E também a gente ter noção das ações que nós fazemos, que os personagens fazem e das características dos personagens. Beleza, amores? Fala pra Titi uma coisa aqui, ó. Você já viu um filme assim? Então, Giovana, é um filme baseado nesse livro aqui. O filme chama Todo Dia, eu acho também. O que eu queria falar para vocês? Tá. Amores, eu acho que é isso. Não vou passar a tarefa hoje não, tá bom? Obrigada, Nereu. Obrigada. Fiz aniversário, fiquei mais velha. Mas é isso, minhas experiências são igual ao vinho. Fico melhor com o tempo. Amores, é isso, tá bom? Tem livro. Esse é muito bom o livro. Procura, vê se você acha online. A livraria Palavrear também está fazendo entrega, viu, Giovana? Palavrear, fica no Universitário. Ela faz entrega. O filme Estrela. Ah, tá. Aí, ó, pegou na internet, viu? Tem o filme mesmo. Depois vocês assistem, tá bom? Amores, um beijo. Estou com saudade de vocês. Tchauzinho. A gente se fala. Beijo, beijo. Até semana que vem. Tchau. Ah, hoje tem plantão, hein? Hoje tem plantão 3 horas, plantão de dúvidas, tá bom, meus amores? Beijo.